Vamos aqui ao nosso simulador. Nós temos aqui uma joaninha, um besourinho em cima de um disco de vinil, né? E aí eu quero que você perceba duas coisas. Primeiro, que a velocidade linear de cada um deles é diferente. A velocidade linear da joaninha é bem menor do que a velocidade linear do besouro, uma vez que ela está mais próximo do centro. Tá? Nesse caso aqui, a velocidade angular é a mesma para os dois. Os dois percorrem o mesmo ângulo, variam o mesmo ângulo no mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Só posso dizer aqui que ele está variando aqui numa velocidade de 180 graus, por exemplo, por segundo. 180 graus por segundo equivale a uma volta completa em 2 segundos, tudo bem? E aí esse 2π, que seria o ângulo, vale tanto para a joaninha quanto para o besouro. Porém, a velocidade linear de cada um é diferente, porque a velocidade linear depende do raio, né? E aqui a gente vê que o raio do besouro é muito maior do que o raio da joaninha. Logicamente, nós precisamos também de uma aceleração maior para modificar um vetor velocidade que ele é maior. Então, a aceleração centrípeta do besouro vai ser bem maior do que a aceleração centrípeta da joaninha. Tá? Lembrando, de novo, que a função da aceleração centrípeta é apenas modificar a direção desse vetor de velocidade linear. Beleza? Gostaria que vocês reparassem também que o ângulo está sempre aumentando no sentido anti-horário, tá? Então fica aí sempre no sentido anti-horário, o ângulo ele aumenta, tá vendo aqui que está sempre aumentando, beleza? Muito bem, vamos voltar então à nossa apresentação. Vamos para frente. E aí eu gostaria de dizer que a aceleração centrípeta, né, ela se mostra em alguns casos, por exemplo, ela é a responsável, né, por fazer o movimento circular dos satélites. Tudo bem que os satélites não têm um movimento circular preciso, né, mas eu estou aproximando aqui, beleza? Então, os satélites descrevem o movimento circular, existe uma aceleração que aponta para o centro. Essa aceleração é a aceleração centrípeta, tudo bem? Assim como no caso do ioiô, né, que está girando, então existe sim uma aceleração que aponta para o centro, né, e existe até uma força, né, lembrando que força é a ação que modifica a velocidade. A aceleração é apenas uma taxa, né, uma taxa numérica. Então nós temos aqui uma força, né, atuando para o centro, essa força... Eita, que meu mouse está todo esquisito. Essa força que aponta para o centro é a força centrípeta, tudo bem? Nesse caso, que ela recebe um outro nome, que é o nome de tração. É a força tração, ela também é a força centrípeta. E um outro exemplo aqui, que é o exemplo do carro, né? O carro descrevendo uma trajetória curvilínea, o que aconteceria se ele passasse numa poça de óleo, por exemplo, né? Tivesse uma poça de óleo aqui e ele deslizasse. Então você vai ver que o carro vai sair numa trajetória retilínea, né? O que prova para a gente que existe uma força que aponta para o centro, né? A fim dele fazer essa curvatura, que é a força de atrito dos pneus, né? Uma vez que uma poça de óleo suja, né, não tem mais a força de atrito, não tendo a força de atrito, esse objeto vai sair em linha reta, como manda aí a primeira lei de Newton, a lei da inércia, né, que o objeto tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então está aqui, a aceleração centrípeta é aquela que sempre aponta para o centro. Nesses casos nós temos a força gravitacional sendo a força centrípeta, aqui a força de tração sendo a força centrípeta e aqui a força de atrito sendo a força centrípeta. Tudo bem? Beleza. E numericamente como se dá essa aceleração? Essa aceleração é descrita aí pela velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio e também pode ser escrito pela velocidade angular. Tudo bem? Velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Uma vez que eu tenho a ligação entre velocidade linear e velocidade angular. E de onde é que vem isso? Relembrando aí, galera, essa relação entre velocidade linear e velocidade angular vem da formulinha, né? S é igual ao φ vezes R, em que nós temos que o S é o espaço linear e o φ é o espaço angular. Φ é essa letra grega esquisita aqui, tudo bem? E aí um colega nosso lembrou, né, para decorar essa fórmula aqui, lá da matemática, é esfirra. Esfirra. Is, né, vem do espaço, φ vem do espaço angular e o Ra vem de raio, esfirra. Beleza? Então nós temos aí, lá na matemática, é escrito como sendo o arco de uma circunferência é dado pelo ângulo vezes o raio
aqui na física a gente nomeou de maneira diferente. Beleza? Bom, então já vimos isso aqui na aula passada, né? A relação entre velocidade linear, vimos também a velocidade angular, e aqui eu defino para apenas uma única volta, tá vendo? Uma única volta nós vamos ter um ângulo de 2π, e para uma única volta nós vamos ter o tempo, que é igual ao período, beleza? O mesmo vale aqui, né, para a frequência, né? Então posso escrever a velocidade angular em função da frequência 2πf. A aceleração centrípeta a gente viu, e eu esqueci da outra aqui embaixo, ó, que vai ser a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Tudo bem? Temos o período, que é o inverso da frequência, e a frequência, que é o inverso do período, e as suas definições. Período é o tempo que leva para eu realizar uma única oscilação, e frequência é o número de oscilações pelo tempo. Relembrando também que nós vimos na aula passada a função horária. Veja que é análoga, né? Tanto no movimento retilíneo que a gente já conhecia, agora com o movimento curvilíneo. Então nós tínhamos lá, né, S é igual a S0 mais VT, né? Sentado, sozinho, vendo televisão. E agora nós temos aí no lugar do espaço linear, a gente coloca o espaço angular. Então nós temos φ vai ser igual a φ0 vezes a velocidade angular vezes o tempo. Tudo bem? Essa é a função horária aí da velocidade angular. Beleza, galera? Então, terminamos aqui. Ah, apareceu, ó. Apareceu, estava sumida, apareceu aqui a aceleração centrípeta. Muito bem, como que isso vai ser cobrado para vocês? Exercíciozinho aí, dizendo: dois pontos giram com um movimento uniforme em torno de um eixo que passa pelo ponto 0, efetuando 2 rotações por segundo. Os pontos A e B estão situados às distâncias de raio A, 3 metros, e o raio B, 2 metros, do eixo de rotação. Calcule, letra A, o período de rotação de cada um, B, as velocidades angulares e as velocidades lineares de cada um. Então vamos lá. Detalhe, ele falou aqui para você no enunciado, aí tem que ter muita interpretação, pessoal. Está aqui, ó, efetuando 2 rotações por segundo. O que é isso? Rotações por segundo, repetições por segundo, isso é definição de frequência. Né? Então ele deu aqui para a gente já em Hertz, olha que maravilha, 2 Hertz, né? Essa seria a frequência dele. Então se nós sabemos a frequência e queremos o período, período é o inverso da frequência. Basta então eu dividir aqui, ó, 1 dividido por 2 vai ser meio segundo. E você poderia até levar pela lógica, né? Na lógica, se ele faz 2 rotações a cada 1 segundo, 2 rotações a cada 1 segundo, para uma rotação, né? Uma única rotação, que é o período, é o tempo que leva uma única rotação. Então, 2 rotações por segundo, uma única rotação vai demorar meio segundo. Isso é bem lógico, né? Metade do tempo. Tudo bem? Mole, mole, fácil, fácil. A outra aqui, ó, velocidade angular. Repare que tanto o ponto A quanto o ponto B, assim como no exemplo da Joaninha e do besouro, descrevem o mesmo ângulo com o passar do tempo. Então, ambos vão dar uma volta completa, ou seja, 2π, no mesmo intervalo de tempo. Lembrando que 2π, uma única volta, né, eu tenho que usar o tempo, que é ser igual ao período. Né? O período é o tempo que leva para ele dar uma única volta. Então, eu posso usar aquela relação, né, 2π sobre t. Então, está aqui, ó, tanto a velocidade angular de A quanto a velocidade angular de B são iguais. E ela é descrito aí pela fórmula 2π sobre t. Né? 2π é uma volta, né, o ângulo de uma volta completa sobre o período que é de uma volta completa, que a gente já tinha calculado aqui, que é 0,5 segundos. Tudo bem? Ou você poderia até colocar em relação à frequência, né? Como sendo 2πf. Né? Então nós temos 2π que multiplica a frequência, que é 2, vai terminar, que vai dar 4π de qualquer maneira. Tá? Não interessa a forma que você vai usar aí, por isso que eu adoro exatas, né? Não interessa o caminho, o resultado sempre vai ser o mesmo. O resultado é exato. Beleza? E a última aí, velocidade linear, tanto do ponto A quanto do ponto B. As velocidades lineares, obviamente, são diferentes, né? Do ponto A é bem maior do que do ponto B, visto a relação aí entre o raio, né? Lembrando que a velocidade linear é a velocidade angular vezes o raio, ou seja, quanto maior o raio, maior a velocidade linear. Então vamos escrever isso daqui, né? Velocidade linear é dado pela velocidade angular vezes o raio, tudo bem? Então, a velocidade angular é a mesma para os dois, basta multiplicar pelos raios.
O raio de A vale 3 metros, o raio de B vale 2 metros. Os resultados são 38 e 25 nessa ordem, tudo bem? Então, senhoras e senhores, era só isso que eu tinha para hoje. Eu gostaria de agradecer a vocês, tudo bem? Não se desesperem, os exercícios são bem simples, basta a gente praticar, praticar, praticar. Tudo bem? Nós temos 20 exercícios no seu livro. Eu gostaria que vocês dessem uma olhada no máximo de exercícios que vocês conseguirem. Lembrando que semana passada eu não passei exercício. Hoje eu também não vou passar exercício, mas amanhã nós teremos uma lista que ao invés de 5 exercícios, serão 10 exercícios, tudo bem? E nós vamos corrigir na nossa live na quinta-feira. Então, não deixe acumular, pessoal. São os mesmos exercícios do livro. Então, se você quiser ir adiantando aí, vai fazendo os exercícios do livro, aquele o máximo que você conseguir, tudo bem? E depois, amanhã, eu vou selecionar 10 exercícios do livro para colocar lá na sua atividade. Beleza? Então, vai adiantando do lado daí, eu vou vindo lá de cá e a gente se encontra na nossa live, aliás, na aula de amanhã e posteriormente na nossa live aí para tirar as dúvidas que surgirem. Beleza? Senhoras e senhores, muito obrigado, até a próxima aula. Valeu!